Shalom a todos, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 e capítulo 7 do Guia dos Perplexos. Sobre os temas, o capítulo 6 sobre a palavra ish e ishá, e o capítulo 7 sobre o verbo ialad, que é um verbo muito interessante que tem muitos ensinamentos para a nossa cultura judaica em questão. Beleza? Então vamos lá. O capítulo 6 sobre as palavras ish e ishá. No capítulo 6 dos Guias do Perplexo, Maimônides ele vai explorar as palavras ish, homem, e a palavra ishá, mulher. Ele enfatiza como o hebraico utiliza essa terminologia que vai muito além da descrição física de um homem e de uma mulher. Ele vai argumentar que a Torá utiliza essas palavras com um profundo significado espiritual e muitas vezes até metafórico. Beleza? A palavra ish não é apenas um termo para um homem no sentido físico, mas ele vai se referir muito também como alguém com plena racionalidade, aquele que alcançou uma condição verdadeiramente humana, ao exercer totalmente sua inteligência. E por outro lado, o ishá, que é mulher, né? Ela vai derivar da mesma raiz, ish, mas ela vai destacar uma complementariedade, ou seja, é muito mais do que algo relacional. A mulher com o homem é muito mais do que relacional, ela é algo espiritual também. Maimônides ele menciona que essas palavras são usadas de forma intercambiável em certos contextos para enfatizar as características específicas. Por exemplo, o ish também é usado para descrever anjos ou homens notáveis. Onde é que a gente consegue ver isso? A gente vê isso em Gênesis 18:2, nessa última paraxá que nós lemos, que ela diz o seguinte: onde os visitantes de Avraham Avinu, no caso, aqueles anjos são chamados e descritos como homens, mas na verdade eles eram anjos. Mas por que eles foram descritos como ish? Porque eles eram homens notáveis, eles eram figuras notáveis com uma racionalidade inquestionável. Também destaca que Ishá, no caso, representa muito mais do que o feminino de Ish. Ela é Ishá, mulher, em hebraico. Ela é muito mais do que apenas o contraponto de Ish, homem. Ela é basicamente a personificação e um aspecto necessário para a realização da potencialidade humana. É essa união entre Ishá e Ish, entre homem e mulher, que reflete a harmonia, a colaboração e a complementariedade da criação. E qual é a lição-chave que a gente pode tirar disso? Que para o Maimônides, a escolha das palavras na Torá demonstra que o ser humano não é apenas um ser biológico, mas ele também é um ser moral e espiritual. A relação entre Ish e Ishá, ela vai transcender o físico, ela aponta para uma união de propósitos e harmonia divina refletidas na criação em geral. Já no capítulo 7, a gente vai ver sobre o verbo ialad, que seria basicamente ali sinônimos de gerar, de dar à luz, e a gente vai conseguir entender muito mais do que o Maimônides ele traz nessa situação para dentro desse verbo ialad. É um capítulo muito mais denso e muito mais profundo, então é importante que a gente tenha o máximo de concentração nele, beleza? Então vamos lá. No capítulo 7, o Maimônides ele aprofunda a análise do verbo ialad, que significa gerar ou dar à luz. Ele observa que a Torá, veja bem, emprega essa palavra não apenas para descrever o nascimento físico, mas também para o surgimento de ideias, criações e realizações. E isso é muito importante. Por exemplo, lá em Deuteronômio 32:18 a gente lê: "E a rocha que te gerou, esquecestes." O verbo utilizado lá no te gerou é o ialaderra, que vem do verbo ialad, né? Ela é da raiz ialad. Aqui ialad ele é usado de forma metafórica para indicar a origem espiritual em relação a Hashem, em relação ao nosso Criador. Para o Maimônides, ele vai explicar que o uso do verbo ialad nesse contexto indica que a ação divina de criar é comparada ao processo humano de dar à luz. No entanto, ele enfatiza que tem uma diferença que ela é fundamental. O ato de gerar humano ele é físico e limitado, enquanto o ato de gerar de Deus ele transcende o tempo, o espaço, e ele é contínuo e eterno, como a gente ensinou e a gente aprendeu nas últimas aulas.
enquanto ainda estava só para alguns amigos, a gente aprendeu isso, que a Hashem continua a criar. A obra da criação, ela continua a se expandir, o universo continua a se expandir, e com isso a Hashem continua a criar. Outro exemplo interessante que ele aponta é o uso do verbo para sabedoria. Em Provérbios 8:25, a sabedoria é descrita como sendo gerada antes da criação do mundo, antes da criação da terra que a gente existe. Isso sugere que Yalad não implica apenas em um evento no tempo, mas é também um processo de origem e propósito. E qual é a lição-chave que a gente pode tirar disso? É que o verbo Yalad na Torá nos convida a refletir sobre a nossa própria criatividade, capacidade de trazer algo ao mundo. Seja no nível físico, seja no nível intelectual. Assim como Deus gera a realidade, nós somos chamados a gerar as ações, ideias e criações que refletem o seu propósito. Ou seja, quando a gente age, quando a gente se posiciona, quando a gente fala, a gente cria algo, a gente está fazendo coisas que refletem a criação e o propósito de Hashem. No capítulo 7, o Maimônides ele analisa o verbo Yalad, que significa gerar ou da luz, destacando o seu uso metafórico e profundo na Torá. Além das ideias já discutidas, ele traz o exemplo de Adão para mostrar como Yalad reflete tanto na geração física quanto a origem espiritual e a origem intelectual. E aí a gente vai trazer também essa questão, o caso de Adão e a paternidade intelectual de Adão, essa responsabilidade que vem para Adão. Maimônides ele vai citar Adão como um exemplo único e significativo do uso do verbo Yalad. Ele explica que quando a Torá menciona os descendentes de Adão, em Gênesis 5:3, a gente lê: e Adão viveu 130 anos e gerou a Yaled, e gerou Vayaled, no caso que a palavra aí gerou, um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Shet, ou seja, Set. Aqui o verbo Yalad não implica apenas a geração física, mas também a transmissão de uma essência intelectual e espiritual. E aqui está o ponto. Adão não é apenas o progenitor biológico de Shet. Ele é também o responsável por transmitir uma imagem que reflete o Tselem de Elohim, a imagem divina. E isso é muito importante, porque o Maimônides ele destaca que ao gerar um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, Adão dá continuidade àquilo que é distintivamente humano. O intelecto é a capacidade de alcançar a compreensão divina. Maimônides aqui ele vai destacar que ao gerar um filho à sua imagem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Adão ele dá continuidade àquilo que é distintivamente humano. O intelecto é a capacidade de alcançar a compreensão divina. Essa passagem vai nos ensinar que o Yalad pode ser compreendido como um processo de legado espiritual e moral. E aqui a gente tem um grande contraste entre Shet e Caim e Abel. E é importante a gente entender isso. Adão também gerou Caim e Abel, mas a Torá não menciona explicitamente, ela não menciona que eles foram a sua imagem e semelhança. E é muito interessante isso, porque o Maimônides ele observa que isso pode sugerir que o desenvolvimento do caráter e das qualidades intelectuais humanas requer escolha e esforço. Ela não é automática. Não adianta só você ter um filho, você gerar um filho. Não quer dizer que aquele seu filho vai ser a sua imagem e semelhança. Beleza? A diferença na descrição entre Caim e Shet reflete a complexidade da geração espiritual. Enquanto Caim se desviou dos preceitos divinos, dos preceitos de Hashem, Shet foi o início de uma linhagem que invocava o nome de Hashem. Isso a gente encontra lá em Bereshit 4:26, demonstrando a transmissão bem-sucedida da consciência espiritual. Ou seja, nem Abel, nem Caim, nem as gêmeas que nasceram com Caim e Abel tinham essa consciência bem-sucedida, ou seja, eles não tinham essa consciência espiritual da criação, da mesma forma que Adam Arishon tinha, e que Rava tinha, e que Shet tinha. Ou seja, a geração de Shet que vai trazer essa invocação ao nome de Hashem. E isso vai implicar a relação com Hashem, a relação com Hashem como um pai. Aqui o Maimônides ele conecta o caso de Adão à descrição de Hashem como pai, lá em Devarim 32:18. A rocha que te gerou e a ladeira esqueceste. Assim como Adão gerou Shet, transmitindo não apenas a sua biologia, mas também uma essência espiritual, Deus gerou os seres humanos, concedendo-lhes a capacidade de alcançar o entendimento e viver de acordo com a sua vontade. E a gente volta lá para o assunto tratado no capítulo 1, que é realmente ser a imagem e semelhança de Deus, é ter essa consciência elevada. E quais são as lições que o verbo Yalad traz para a gente dentro da história de Adão? Gerar, o primeiro ensinamento, a primeira lição é que gerar é mais do que criar uma vida física. E Maimônides ele explica isso, ele explica que Yalad carrega um significado profundo, é um ato de transmitir sabedoria, de transmitir moralidade, de transmitir espiritualidade, tanto no contexto humano quanto nos relacionamentos com Deus. E isso que é o importante. O 2. Responsabilidade da paternidade. Assim como Adão teve a responsabilidade de transmitir valores a seus filhos, também somos chamados a gerar ações e ideias que reflitam a nossa conexão com Hashem. E isso é importante porque é algo que a gente tem que manter sempre diariamente. Gerar e criar coisas que demonstrem a nossa conexão com Hashem. E a lição 3 do verbo Yalad é a escolha e esforço. A história de Adão, assim como Adão,
teve a responsabilidade de transmitir valores a seus filhos, também somos chamados a gerar ideias e ações que reflitam a conexão com o divino. E a história de Adão, Caim e Sete ilustra que a continuidade espiritual exige escolhas conscientes e dedicação, tanto de quem gera e tanto de quem é gerado. Ou seja, senão você pode ter um filho gerado, criado debaixo de Torá, dentro da sinagoga, porém, se não houver um esforço de quem gera e um esforço de quem for gerado, de nada vai adiantar. Ele nunca vai ser a imagem e semelhança de Hashem. E isso traz a gente para a reflexão final. Esses 2 capítulos do Guia dos Perplexos nos mostram como a linguagem da Torá não é aleatória. Cada palavra ela foi escolhida cuidadosamente para transmitir não apenas significados literais, mas também verdades metafísicas e espirituais. Ish e Ishá nos ensinam sobre a essência do ser humano como reflexo da harmonia divina. E Alá nos lembra que a criatividade humana, seja física ou intelectual, é uma expressão do nosso vínculo com o Criador. Então que a gente consiga aprender com essas palavras a viver de uma forma mais profunda, a viver de uma forma mais alinhada ao propósito divino. O verbo Yalad nos ensina que somos continuamente gerados por Hashem, no sentido de recebermos todos os dias a capacidade de pensar, a capacidade de criar, de nos alinhar com o propósito divino. Ao mesmo tempo, somos chamados a gerar fisicamente, intelectualmente e espiritualmente ações e ideias que perpetuem a imagem de Elohim, que perpetuem o Tzelem de Elohim, o Tzelem de Elohim. Que o exemplo de Adão nos inspire, que o exemplo de Adão nos faça refletir sobre como estamos sendo gerados e como estamos gerando aquilo que herdamos e compartilhamos, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Isso serve para o nosso dia a dia. Como disse nas outras vezes, o que você faz, a forma como você faz, como você coloca, diz muito sobre a ação e sobre a kavaná que você quer colocar em determinada atitude. Não é só cumprir mandamento, é cumprir mandamento com a kavaná correta, com a intenção correta. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido na Torá e na vida, na caminhada com Hashem. É isso, Shavuot Tov a todos e até a próxima.